Olá, leitor de Liberal. A gente está agora com um momento diferente no nosso quadro tático dos domingos do Liberal, com um convidado, Matheus Pauxis, comentarista da Rádio Liberal Mais, para a gente entender um pouco mais como funciona o Paysandu, que está vindo numa arrancada na Série B do Brasileirão, saiu da zona de rebaixamento desde a chegada do Claudinei Oliveira. Nosso objetivo hoje é tentar entender como é que o time do Claudinei joga. Então, Matheus, primeiro, bom dia. Você que é um cara que já faz análises mais profundas na rádio, vários programas, enfim, tá no dia a dia do Paysandu, então consegue fazer essa mescla, né, de conhecimento técnico com conhecimento diário. A gente queria primeiro entender como é que funciona esse time do Paysandu do Claudinei, uma análise primeiro mais rasa para a gente ir aprofundando conforme a conversa vai se estendendo. Vamos falar de modelo de jogo, vamos falar de objetivos do Paysandu dentro do campo, como é que o time do Claudinei se porta em relação, sobretudo, no início do trabalho dele. Do que foi evoluindo desde então? Bom dia, Caio, bom dia, galera que está acompanhando a gente aí, que está sempre vendo a nossa, tanto no dia a dia quanto também aqui nesses materiais especiais. Primeiro de tudo, o Claudinei ele chegou no momento que acredito que poucos treinadores teriam a coragem de assumir o Paysandu. Tava com 4 pontos na zona de rebaixamento, a 8 pontos de sair da zona, o que era o Paysandu a cada rodada batia um recorde negativo, tanto dele quanto da própria Série B, então era uma situação bem complicada. E naquele momento, o Paysandu também passava por uma transição de elenco, que acaba se tornando depois um dos trunfos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o Claudinei, ele, num geral, ele conseguiu colocar um Paysandu mais intenso, mais físico e ele contou também com um Paysandu mais eficiente, que para mim é a grande evolução do Paysandu, é que hoje os atacantes do Paysandu, eles conseguem fazer gols. Hoje os atacantes do Paysandu, quando a bola chega neles, eles conseguem ter ali a eficiência para marcar gols. Tanto que o Paysandu, ele vem tendo um grande desempenho, que ficou muito marcado, claro, pela goleada para cima do Coritiba, um desempenho ofensivo. E só, por exemplo, no jogo contra o Coritiba, ele fez praticamente a mesma quantidade de gols que ele havia feito no caminho inteiro com o Luizinho. E aí é um reflexo também de como algumas peças que chegaram se tornaram decisivas para esse crescimento do Claudinei, que para mim tem ali um papel fundamental, que é tentar aproveitar uma estrutura que existia, mas ao mesmo tempo usar e potencializar os novatos que chegaram, e alguns chegaram e já são ali absolutos no Paysandu. Beleza, Matheus. A gente já tá entrando agora numa série de elenco, de mudanças. A gente sabe que teve uma janela importante. Não essa agora, porque o Paysandu tá sofrendo uma punição da FIFA, mas a janela do Mundial, que mudaram algumas peças e fez com que o time crescesse de rendimento. Mas foi só isso? Teve alguma mudança não só de postura, que tu já falaste que é uma postura mais agressiva, mas sobretudo de desenho tático, de aproximação de jogadores que não se aproximavam antes? Porque a gente tem uma percepção de que não só o jogador tá jogando melhor, por exemplo, uma comparação mais direta de Nicolas com o Diogo Oliveira, mas a bola tem chegado mais. Por que tem chegado mais? É uma questão só técnica ou uma questão tática também? E até um detalhe sobre isso, eu tava fazendo um balanço, né, sobre o trabalho do Luizinho e o trabalho do Claudinei. Se a gente for pegar o volume ofensivo, hoje o Paysandu, na média, ele ataca até menos do que ele atacava com o Luizinho. E aí tem todo o contexto do jogo. Por exemplo, com o Luizinho, o Paysandu, ele basicamente a cada jogo trocava de formação, tanto por questão ali de suspensão, quanto principalmente por questão física. Naquele momento o elenco do Paysandu estava estourado, porque vinha Parazão, vinha Copa Verde, teve a Copa do Brasil. O Paysandu estava jogando 4 competições com um elenco mais curto do que ele tem agora, que ele joga só a Série B. Então a cada jogo o Luizinho trocava o desenho e trocava a formação. A gente viu o Paysandu jogar num 3-4-3, num 4-3-3, num 4-2-3-1. Então a cada jogo basicamente mudava-se as peças e mudava-se o desenho do Paysandu, tanto que a gente não conseguia encontrar qual era o padrão do Paysandu. A gente imaginava, se o Paysandu utilizar a velocidade do Rossi pela direita, vai funcionar. O Paysandu era um time até mais de contra-ataque, só que ele poucas vezes conseguia explorar esses contra-ataques. Por quê? Quando ele chegava, não fazia os gols e aí tomava depois uma pressão, contava ainda com um fator que foi fundamental naquele início, que eram erros individuais. O torcedor lembra, vários jogos o Paysandu ele toma gols com falhas claras individuais. Por exemplo, jogador metendo a mão na bola, zagueiro entregando a bola para o atacante dentro da área do Paysandu, falha de goleiro, falha de volante. Ou seja, o Paysandu ele vivia uma bola de neve ali que
o ataque não funcionava, tomava uma pressão, a defesa tomava um gol, e aí tinha que buscar esse ataque e não conseguia explorar, que era o melhor dele, que era esse contra-ataque. Tanto que a gente vê, hoje o Paysandu ele ainda é forte no contra-ataque, só que ele também consegue ter ataques organizados, que é chamado ali, aquele momento, aquela fase de organização ofensiva, quando o time tá com a bola, trabalha, chega no ataque, o Paysandu hoje consegue fazer isso também. Só que o melhor dele ainda é o contra-ataque. E sobre o desenho aplicado pelo Claudinei, no início, ele também passou por esse problema de quem escalar. Tanto que na primeira partida dele, ele surpreende todo mundo botando o Thalisson no time. Zagueiro que tinha chegado, ninguém sabia quase nada sobre Freitas ele. também de Exatamente. posição. Então ele primeiro começa com 3 zagueiros e depois no segundo tempo ele bota o Luan na lateral direita, naquela estreia contra o Botafogo. E aí ele vai mantendo essa estrutura, vai conseguindo resultados no reparto, também mantém essa estrutura e a gente vê o Paysandu agora, nesses últimos jogos, indo para um outro desenho, que parece mais a cara do Claudinei, que era o desenho que ele utilizava lá no Londrina nessa Série C, que é um 4-2-3-1. E aí, entra num ponto que a gente pode até abordar agora, que são as características diferentes também das peças que o Claudinei tem para esse desenho do que o Luizinho tinha para o desenho na época dele. A gente estava falando de falhas individuais que, claro, acontece. Ontem, por exemplo, a gente teve o caso do Novilho, que... Sim. A gente pode dizer que a gente estava até conversando aqui em off, que foi uma mistura de falha com falta de sorte, o cartão laranja, né? Mas enfim, essas falhas acabam acontecendo vez ou outra. Mas elas acontecem com menos frequência. Vamos entender o porquê dessas falhas acontecerem com menos frequência. É uma questão de o jogador estar mentalmente mais forte ou porque ele tem mais peças para trabalhar ao redor dele dentro de campo e assim ele consegue ter um jogo mais coletivo, passar a fogueira quando tá numa situação complicada? O que você atribui essa diminuição de falhas individuais? Eu acredito que é principalmente o mental. Acho que hoje o Paysandu, ele não tá apesar da tabela ainda estar bem complicada pro Paysandu, hoje o Paysandu, ele não sente o gol como ele sentia antes. Ele não sente a pressão do adversário como ele sentia antes. Tanto que se a gente for pegar os últimos jogos, principalmente, Ferroviária, Atlético Goianiense e o próprio Coritiba, o Paysandu contra a Ferroviária faz um grande primeiro tempo, mas toma um gol no finalzinho da primeira etapa e aí parecia que o time ia voltar ruim, mas não consegue, ele volta melhor. Contra o Atlético Goianiense, sai atrás 2 vezes, jogando pior que o Atlético na Curuzu e consegue buscar o resultado, e contra o Coritiba toma um gol, no lance seguinte já faz o gol, depois, 3 minutos, já vira a partida. Então hoje acho que o mental do Paysandu é mais forte, até pela fase boa que o time vem passando, mas eu acredito que entra muito nisso. O jogador, ele sabe que ele pode talvez arriscar um pouquinho mais, ele pode tentar um passe um pouquinho diferente, ele pode tentar fazer uma outra jogada que ele se sente um pouquinho mais confiante, e essa confiança faz o cara, às vezes, tomar uma decisão melhor, que eu acho que é um ponto desse Paysandu. O Paysandu hoje ele consegue, até mesmo apesar da tabela ainda tá bem ruim pro Paysandu, ele, pelo momento que o time vem jogando, a impressão que a gente passa é que o Paysandu ele consegue voltar pro jogo se a situação estiver ruim. O Paysandu consegue encontrar caminhos se a situação não estiver tão boa assim. Diferente do que acontecia antes. Pelo menos a minha impressão era, o Paysandu tomava um gol, acabava o jogo. Porque ele não tinha nem força para buscar o resultado. Caminhando pro final da entrevista, as últimas 2 perguntas. Primeiro, o torcedor, de forma geral, ele sempre tenta ver mais, chama mais a atenção dele no caso, quem faz mais gol ou quem está participando dos momentos ofensivos. Garcês e Diogo Oliveira, nesse momento, se destacam nesse quesito. Eu queria entender se tem algum outro jogador do Paysandu que faz um trabalho de formiguinha, que é essencial pro modelo de jogo do Claudinei e que a torcida não olha tanto e que merece também ser mais valorizado. Dentro dessa característica, acredito que o principal hoje é o Heverson, que é o lateral esquerdo do Paysandu, que chega até com uma certa expectativa, porque ele passou um bom tempo no Novo Horizontino, brigando por acesso, mas no começo ele não tinha se adaptado muito bem. E hoje o Heverson é um jogador que, no mínimo, tu não vê ele prejudicar o Paysandu. No mínimo, tu não vê ele atrapalhar o Paysandu. Ele sempre é aquele jogador nota 6, nota 6,5. Até porque 6 pra cima, né? 6 pra cima. Até porque nem o Real Madrid, nem o PSG tem 11 craques, né? Nem todo mundo ali é nota 9, 10 em todos os times. Então, os times precisam ter esses jogadores que te entregam uma regularidade, que te entregam essa segurança. E aí, o Heverson é um jogador que eu vejo fazer isso. Tem um cara que, talvez ele até exagere demais, às vezes, na pegada, que é o Leandro Vilela, que já estava aí no Paysandu. E então, ele consegue
consegue também te entregar uma dinâmica bem interessante no meio de campo, porque o Vilela o Vilela toma cartão, ele é só o cara que bate. Não, o Vilela é um cara que te ajuda no passe, tem um passe longo, tem finalização. Inclusive, o Vilela tá suspenso pro próximo jogo. De novo, né? E o Paysandu, ele teve durante um tempo o Vilela como artilheiro do time na Série B, com 2 gols. Então, é um jogador que ajudou bastante o Paysandu nessa Série B. E até para falar um pouco sobre a característica dos jogadores, como o do Heverson, por exemplo, que é um lateral que ganhou um pouco mais de liberdade, hoje o Claudinei, o que a gente vê ele fazendo? O Brian é um cara que a gente conhece muito mais como um cara técnico para atacar, para te entregar um ataque. Hoje o Brian ele tem uma função um pouquinho mais diferente. O Brian ele fica um pouquinho mais no apoio. Claro que ele ataca, mas, por exemplo, nesse último jogo contra o Amazonas, o Brian foi muito bem na defesa, marcando ali o Kevin, o atacante do Amazonas, no primeiro tempo, principalmente. Então ele teve essa mudança de característica do próprio jogador que já estava aí no Paysandu. E dentro dos atletas que chegaram, não exatamente um que esteja se destacando, mas uma característica que o Claudinei buscou diferente, que é um meio de campo mais combativo. No início do trabalho do Luizinho, o que a gente via? O Paysandu tentando usar Matheus Vargas, tentando usar André Lima, jogadores que não têm uma intensidade que te chamam a atenção. São jogadores, assim, inclusive, que perderam espaço com o Claudinei, né? E perderam muito espaço, ele até está tentando recuperar o Vargas, mas a gente percebe que a intensidade dele ainda não é a ideal. E hoje ele vê no meio de campo, principalmente, intensidade. O meio de campo do Paysandu tem mais duelos, ganha mais duelos também, tem mais duelos. E aí, Anderson Leite e Ronaldo Henrique, que para mim estão ali meio que concorrendo, no geral, no espaço no time, apesar de características diferentes, também deram um acréscimo nesse meio de campo do Paysandu. Porque a defesa não fica tão desprotegida quando ela estava antes, porque o meio de campo hoje tem esse combate um pouco maior. E um cara que eu sinceramente, eu nunca entendi a raiva que parte da torcida tinha sobre ele, talvez ainda tenha hoje, que é o Marlon. O Marlon é um cara que ele também é um jogador ali nota 6, às vezes ele oscila um pouquinho para baixo, às vezes ele oscila um pouquinho para cima, mas o Marlon é sempre um cara que tá tentando, é sempre um cara que te entrega a intensidade, e principalmente é um cara que, se tu precisar, Marlon vai pro meio, ele vai. Se tu precisar, Marlon vai na ponta esquerda, ele vai. Marlon vai na ponta direita, ele vai. Então, tu tendo um jogador desse que consegue te entregar algumas funções e faz, no mínimo, todas essas funções, ajuda o Claudinei também a, por exemplo, potencializar um Garcês, potencializar um Diogo Oliveira. Agora a gente está vendo ele tentando utilizar mais o Denner no time, enquanto o Rossi não vem. Então acho que essas aparentemente pequenas mudanças, quando elas estão somadas, a coisa começa a funcionar melhor para o Paysandu. O modelo de jogo do Claudinei tá dando certo, super mérito para ele. Só que a gente tem que fazer também uma análise crítica do que está acontecendo. Vamos pensar, Matheus, para a gente encerrar, quais são os pontos mais deficitários desse estilo de jogo do Claudinei até o momento, que a gente consegue avaliar, e como a gente pode melhorar para a sequência da Série B e o Paysandu continuar ganhando, enfim, galgar mais espaços no campeonato. Apesar do Paysandu estar numa grande crescente, né? Se a gente for pegar a defesa, acabou sofrendo muitos gols nesses últimos jogos, né? Média de basicamente 1 gol e pouco por jogo que o Paysandu está sofrendo. Toma 2 do Atlético, 1 da Ferroviária, tomou 2 do Curitiba, tomou 1 do Amazonas agora, então a defesa está tendo uma regularidade, podemos dizer assim, de sofrer gols. E nem sempre o adversário talvez crie para fazer tantos gols assim. Então acho que a defesa ainda precisa se encontrar de fato de uma solidez ainda maior, principalmente para em alguns momentos do jogo o Paysandu acaba, para mim, recuando demais e não consegue sair, e nessa pressão acaba tomando esses gols. Então acho que esse é um ponto que o Claudinei precisa buscar. Como? Eu acredito que o Paysandu ele pode tentar controlar mais o jogo. O Guardiola fala muito disso, né? Que a melhor maneira de tu não tomar gol é tu ficar com a bola perto do gol do adversário. Isso me lembra muito o Eduardo Barroca, sabe? Da comparação dele. Se eu tô com um porrete na mão, né? Ninguém vai me atacar. É mais ou menos isso, ter a bola, né? Então acho que esse é um ponto que... Não é que ele tenha, que todo mundo tem que jogar aqui no Guardiola, todo mundo tem que jogar com a bola o tempo todo, mas quando tiver a bola, eu acho que o Paysandu pode buscar outras alternativas também. É claro que de vez em quando a gente percebe que ele tenta entrar nessa organização ofensiva, mas quando a situação aperta, o que a gente vê? O natural do Paysandu hoje ainda é dou o chutão pra frente. E não é nem passe longo, é chutão muitas vezes que acontece. Tanto que o Paysandu com o Claudinei, ele tem uma média de 75% de passes certos. Ou seja, é uma média baixa. É uma média baixa. Por quê? Ele tem menos a bola, muito por conta desse modelo dele, acaba arriscando mais e em vários momentos ele não consegue. Eu tô tomando uma pressão, eu vou segurar um pouquinho mais, vou tentar trocar passe até para fazer o adversário correr um pouco. Então acho que esse ponto ele precisa ainda ajustar. É claro que dá para ganhar sem ter a bola, não é esse o ponto aqui, mas quando tiver a bola, que isso vai acontecer em algum momento do jogo,
conseguir ali ter um controle um pouco maior. Porque o que eu percebo hoje? O Paysandu, sem a bola, ele já consegue controlar bem o ritmo do jogo. Com a bola, ainda sente uma certa dificuldade, ele consegue acelerar. Mas pausar o jogo quando necessário, eu ainda não consigo ver essa capacidade do Paysandu. Tá certo, Matheus. Muito obrigado, viu? Eu vou te liberar, que eu sei que as demandas da rádio hoje estão tão pesadas, e a gente conversa outra vez, tá? Muito Valeu, obrigado. Caio. E só um detalhe bem importante pra gente falar de eficiência. O Paysandu com o Luizinho, ele tinha mais ou menos a taxa de conversão de gols em 3%, ou seja, 3% dos chutes do Paysandu naquele período com o Luizinho viraram gols. A média da Série B é 10%, 11%, então o ataque de fato não funcionava. Hoje, com o Claudinei, a taxa de conversão tá ali entre 15% e 17%. Acima da média. Ou então. seja, é acima da média. Então, a taxa de conversão de gols do Paysandu, que pra mim é o que mais muda do Claudinei, do Luizinho pro Claudinei, pra mim é o ponto mais forte, porque hoje o Paysandu, ele não precisa ter um volume ofensivo tão grande. Mas quando a bola tá chegando no Garcês, no Diogo, até mesmo no Marlon, que converteu um pênalti, né, contra o Coritiba, ela tá entrando no gol. O que, logicamente, faz uma grande diferença pro momento do time. Exatamente isso. Isso que eu ia falar, não precisava necessariamente produzir mais. Ser mais produzir eficiente, melhor. exatamente. É isso, Matheus. Muito obrigado, viu? Valeu.